Olá, meus amigos do canal Hélio Gustavo Educação Financeira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos no episódio de número 4 da nossa playlist de fundos imobiliários, que é uma modalidade de investimentos em imóveis, onde você não precisa ter o valor total do imóvel para começar a ganhar dinheiro com aluguel. Imagina que se você quiser ganhar dinheiro com aluguel, talvez você pense, poxa, eu preciso comprar uma casa para depois alugar a casa. Eu não tenho 100 mil, não tenho 200 mil, não tenho 300 mil. Eu não tenho 50 mil para comprar um terreno. Como que eu vou começar a ganhar dinheiro com aluguel? Com fundos imobiliários, Gustavo. Com apenas 100 reais você pode começar. Gostou? Então já curte o vídeo, inscreva-se no canal e vamos lá para o nosso conteúdo. Os fundos imobiliários, eles são uma aventura no mundo dos investimentos. Então nós podemos descobrir o poder de construir o futuro, né? De forma simples e divertida. Então a gente pode construir o nosso futuro financeiro de uma forma bem divertida. Não precisa ficar com medo do INSS, não precisa ficar com medo de morrer na fila do INSS, não precisa. Você pode ter um pensamento de longo prazo, daqui a 10, 15, 20 anos, ter sua independência financeira. Aí você diz assim, Gustavo, mas vai demorar muito. Mas se você não começar agora é pior. Não adianta negar os olhos para a realidade. Gustavo, eu nem sei se eu vou estar vivo. Mas se tiver. Então, por exemplo, se você tiver mais de 30 anos, um dia você já teve 10 anos de idade, você já foi uma criança. Então, você está vivo. Imagina daqui a 20 anos, que você vai estar com 50, com 60 anos. Como é que vai estar a tua saúde? Como é que vai estar a tua condição financeira? Porque a nossa capacidade produtiva, laboral, ela vai reduzindo ao longo dos anos. E é interessante que os custos vão aumentando muitas vezes. Aí você diz, mas já vou casar meus filhos. Sim, mas tem sua saúde. Um dia você vai parar de trabalhar. Um dia eu vou parar de trabalhar. E a gente pode a qualquer momento parar por uma doença ou lá na frente por velhice. Mas a gente vai precisar continuar comendo, continuar pagando as contas, continuar cuidando da nossa saúde sem trabalhar. E da onde vai vir o dinheiro? Dos fundos imobiliários, dos investimentos. Então é fundamental construir o futuro financeiro e pode ser feito de uma forma simples e divertida, igual um videogame. O importante é você começar. O que são fundos imobiliários? Imagina que tens uma caixinha, imagina que você tem uma caixinha que junta os melhores imóveis com a facilidade dos investimentos. É como ter um cofre do tesouro que te dá dinheiro todos os meses de forma segura e previsível. Então imagina os melhores imóveis da tua cidade. Um apartamento de luxo, um resort, um condomínio que é alugado próximo da praia. Imagina você ter um imóvel comercial dentro de um shopping, uma sala comercial dentro de um shopping. E imagina se você fosse dono e você ganhasse com aquele aluguel. Aí você, deve ganhar muito dinheiro com aluguel. Pois é. Os donos de shoppings, os donos de condomínio, porque são imóveis de alto padrão, eles ganham muito dinheiro com aluguel. Você já pensou em ser dono desses imóveis? De uma maneira muito fácil. Você pode ser dono de um percentual. E você vai ganhar um valor percentual mais de uma pizza bem grande. Você vai começar com uma fatia bem pequenininha, mas ao longo dos anos você vai aumentando. E esse investimento ele vai trazer dinheiro para você todos os meses de uma forma segura e previsível. Por que segura, Gustavo? Porque você diversifica. Os fundos imobiliários têm essa possibilidade de você diversificar. No episódio de número 3 eu falei sobre a segurança de investir nos FIIs, que são os fundos de investimentos imobiliários. Então, vale muito a pena. E é previsível, porque um aluguel, normalmente o contrato é feito de 1 ano. Então você tem a previsibilidade aí de vários meses. Então é muito bom. A máquina de fazer dinheiro passivo. A máquina de fazer dinheiro passivo. Renda passiva, o dinheiro trabalha por ti enquanto dorme. Então, obviamente,
Existe a renda ativa, a gente falou isso na playlist da Educação Financeira Básica, você pode acompanhar aqui. Tem a renda passiva e a renda ativa. A renda ativa é aquela que eu preciso colocar o meu suor, o meu trabalho, e é o que traz o maior retorno. Isso é fato. Mas nem todo tempo a gente vai conseguir trabalhar. Então por isso que é muito importante a renda passiva. E não é só quando ficar velho. Você pode ficar doente, você pode ficar impedido por alguma razão da sua vida que você tem que faltar ao trabalho. Quantas vezes a gente não falta ao trabalho, né? E tem que compensar depois. E a renda passiva, enquanto você está dormindo, o dinheiro está caindo. E são todos os meses, como salário extra. Então você precisa pensar primeiro, antes de, poxa, eu preciso de uma renda passiva de 3 mil reais, de 4 mil reais. O meu salário é de 4 mil e eu preciso de uma renda passiva de 4 mil. Calma! Você precisa primeiro de uma renda passiva de uma moeda. Coloca 100 reais e vai entrar uma moeda de R$ 1. Opa! Já é mais que a inflação, pô. Você já está vencendo a inflação. Aí no outro mês, mais R$ 1,001. E aí já vai aumentando. E aí você daqui a pouco tá com 110, 120, 150, 200, não é? Mas aí todo mês você vai aportando. Então tem que ter um pensamento de médio, no mínimo médio, e de longo prazo. Por que é que os imóveis são especiais? São fáceis de entender. Toda a gente sabe o que é uma casa ou um centro comercial. Então, assim que nascemos, nós começamos a morar onde? Numa casa, num apartamento. Então, é algo que está no nosso dia a dia. Então, nós sabemos o que é uma casa, o que é um apartamento. Diferente de se eu dissesse assim, vamos investir em imposto de combustível, vamos investir, deixa eu ver, numa usina nuclear, né? Eu mesmo não sei para onde vai uma usina nuclear, mas eu sei o que é preciso para ter uma casa gerando valor através do aluguel. Então é fácil de entender. Geram renda consistente, bem localizados, sempre há quem queira alugar. É diferente de uma casa que fica lá, a placa de alugas por vários anos. Não. Quando você tem um imóvel bem localizado, é muito difícil ficar desocupado. Ou seja, a probabilidade dele ter vacância, que é o imóvel estar desocupado, é muito pequena, porque eles estão bem localizados. Se estão bem localizados, eles têm um bom fluxo de pessoas. Se tem um bom fluxo de pessoas, a probabilidade de você gerar renda, né, de um comércio dar certo é maior. Então, os fundos imobiliários, eles investem em imóveis bem localizados. Eles não investem em qualquer tipo de imóvel. É só imóvel que dá dinheiro. Escudo mágico contra a inflação. Os imóveis são como um escudo protetor que mantém o teu dinheiro seguro quando os preços sobem. Não sei se você sabe o que é inflação, mas a inflação basicamente é o reajuste, o aumento. Né? Tem a inflação, tem a deflação. Tem anos que é difícil, mas acontece, que tem deflação. Mas enfim, normalmente é inflação. Tudo aumenta, o feijão aumenta, o arroz aumenta, o aluguel aumenta, tudo vai aumentando. E como os aluguéis são reajustados, você consegue proteger o seu dinheiro. Por quê, Gustavo? Nem sempre a gente consegue aumentar o nosso salário, concorda comigo? A gente nem sempre consegue aumentar o rendimento que a empresa nos dá. Não é a briga para conseguir um aumento no trabalho. Mas é mais fácil você ter um aumento, um reajuste do preço de um aluguel. Por quê? É mais fácil reajustar o preço de uma sala comercial no shopping do que o teu salário. É mais fácil reajustar o valor de uma diária no hotel, o valor de uma diária no condomínio, do que o teu salário. Então, investir em fundos imobiliários, eu estou colocando lá e o meu dinheiro está sendo protegido. Não está embaixo do colchão, não está na poupança. Você tem que, inclusive, você pode dizer assim, mas está na poupança, está rendendo lá. A poupança rende menos que a inflação. Então, se você tiver com seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro.
No longo prazo, os imóveis crescem junto com a inflação, protegendo o teu poder de compra como um verdadeiro super-herói financeiro. Então, o que é o poder de compra? O poder aquisitivo. Eu ganho X e hoje eu compro arroz, feijão e macarrão. Aí virou o ano, a inflação aumentou o valor dos produtos e com o mesmo valor de salário, meu salário não aumentou, eu só consigo comprar agora arroz e feijão. Eu ganho a mesma coisa, mas eu consigo comprar menos. Então, diminuiu o meu poder de compra. Então, talvez você diga assim, mas meu salário não diminuiu. Mas se você não olhar para a inflação e não proteger o seu dinheiro, você vai ter o seu poder de compra reduzido. E aí você vai no supermercado e diz, poxa, deu muito caro. Poxa, não deu para comprar nada. Isso é o poder de compra diminuindo. Por quê? Porque a inflação está corroendo o teu salário. Mas à medida que você tira parte do seu salário e coloca no investimento que rende mais que a inflação, você está protegendo o seu dinheiro. O desafio dos imóveis tradicionais. Muito complicado. Comprar um imóvel é como resolver um plus gigante cheio de papéis e burocracia. Já imaginou se você quisesse comprar uma sala comercial em um shopping? É uma burocracia. Quem já passou pela experiência de comprar imóvel sabe o que é, né? Eu já comprei, eu já sei o que é. Você precisa pesquisar, você precisa visitar, você precisa avaliar, depois você precisa conversar com o dono, ver toda a papelada, se ele tem a papelada correta. Se a papelada não estiver correta, você tem que ajustar essa papelada. Estando tudo correto, você vai, associado com a corretora ou não, você vai ter que fazer a transferência para o seu nome na prefeitura e ter que pagar um valor, né? Pagar ITBI, pagar um monte de coisa. E aí você vai fazer todos os pagamentos para depois o valor restante, se você for financiar com o banco. Vê que burocracia, não é? Muito complicado comprar imóvel. E precisa de ajuda. Né? Os imóveis tradicionais é como tentar pilotar um avião, melhor deixar para os profissionais. Então, comprar um imóvel, muita gente compra um imóvel errado, muita gente compra um carro errado, então é melhor você deixar isso com um gestor profissional. No fundo imobiliário tem um gestor profissional que compra os imóveis do fundo. E aí você não precisa se preocupar, por quê? Porque ele é especialista nisso, é o trabalho dele. A solução mágica, nasce o fundo imobiliário. Quando o mercado imobiliário se juntou com o mercado financeiro, nasceu uma solução fantástica. É como misturar os melhores ingredientes para fazer o bolo perfeito do investimento. Então, quando o mercado imobiliário, que é consistente, que é conhecido por todos, juntou com o mercado financeiro, uma solução fantástica, mágica, que é você ter um negócio, não é, consistente, que é um negócio de aluguéis. Todo mundo sabe, quem tem uma casinha do aluguel tem uma casinha por 20, 30, 40 anos. E até fica para os filhos, por netos, né? Até briga de herdeiro, mas enfim. O negócio, a pessoa morre, o negócio não. Então é consistente, é sustentável. E a facilidade do mercado financeiro de você comprar uma cota, de você ser dono de 0,01% daquele imóvel. Então, é uma solução mágica e muito boa. Acesso VIP aos melhores imóveis. Os fundos imobiliários são como um bilhete dourado que te dá acesso aos imóveis mais incríveis para gerar renda. Shopping centers, escritórios, hospitais, armazéns, tudo ao seu alcance. Então, os fundos imobiliários, eles têm um acesso, eles dão acesso aos melhores imóveis. Você já pensou você chegar lá no shopping e dizer, eu quero comprar essa sala aqui? O dono nem vai olhar para você. Vai dizer, quem é você? Quanto dinheiro você tem? Não é? Ele não vai nem olhar para você. Mas os fundos imobiliários, ele permite que um pequenino seja dono de uma sala comercial em um shopping, em um escritório comercial, em um hospital, em um armazém. Não é? Imagina essas grandes distribuidoras aí alocando grandes armazéns. Você vai ser dono, você vai ser o proprietário. Imagina você ser o proprietário, não estou fazendo propaganda não, mas imagina você ser o proprietário de um galpão da Amazon. Você é o dono. A Amazon paga aluguel para você. Você já imaginou a Amazon pagando aluguel para você?
Muito massa, né? Simplicidade é a palavra-chave. Você clica e já investe, sem papeladas intermináveis ou visitas a cartórios. Pouco dinheiro, começas com menos de R$ 100 e é como um videogame. Então, não fica naquela pressão, continua no teu trabalho, continua aí no teu, onde você está trabalhando aí normalmente, mas você tem que pensar na sua aposentadoria, você tem que pensar no INSS que não quer aposentar as pessoas porque não tem dinheiro. Porque os velhinhos que estão trabalhando, estão aposentados hoje, estão recebendo o nosso dinheiro, não é o dinheiro que ele juntou. Por quê? Porque não tem mais dinheiro no INSS. Não tem. E tem um risco muito grande para a gente. Por quê? Porque nossa geração está tendo poucos filhos, ou não está tendo, ou não está casando. E quando nós ficarmos velhos, quem é que vai trabalhar para pagar a nossa aposentadoria? Não vai ter muita gente, essa conta não fecha. Então pensa, começa com pouco agora, com R$ 100, depois com 200. E você pode, investimento imediato, o teu dinheiro começa a trabalhar no mesmo dia, começa a investir agora, tá? Cotas super acessíveis, menos que R$ 100 é o preço de uma cota. Algumas cotas custam menos que uma saída ao cinema com pipocas. Então é claro que ele está contabilizando aqui o preço de uma família, né? Você vai gastar com pipoca, vai gastar com bilhete do cinema, você gasta mais que R$ 100 mesmo. E depois você ainda vai numa pizzaria, não é, para completar e fechar a noite com chave de ouro. E assim, se você diz assim, poxa, eu vou fazer uma saída a menos por mês para pegar esses R$ 100 e colocar lá. Faça isso. Você vai estar comprando uma fatia de um bolo gigante em vez de comprar o bolo inteiro. Então começa a ter a cultura, começa a ter a habilidade. É menos que R$ 100. Quem aqui não tem R$ 100? Se você trabalha, você tem. Não precisas de esperar anos. Esquece a ideia de esperar meses ou anos para juntar dinheiro suficiente. Então, para você comprar uma casa, vamos supor, você começar a ganhar dinheiro com aluguel em uma casa tradicional, um imóvel tradicional, imagina que você tem que primeiro ter o terreno. Aí você precisa comprar o terreno. E aí depois de comprar o terreno, você tem que construir a casa. Imagina o retorno disso. Vai demorar anos para você começar a ter esse dinheiro de volta. E ainda tem em paralelo a grande gestão burocrática que dá cuidar de uma casa. Você tem que reformar, você tem que estar fazendo contrato de aluguel, dá trabalho. E quando você investe, o dinheiro já começa a trabalhar e depois de 30 dias você já vai receber os rendimentos. Com alguns cliques, torna-se sócios de grandes empreendimentos. E o teu dinheiro começa a trabalhar imediatamente. Então você vai ser sócio de grandes empreendimentos. Você vai ser sócio de shopping centers, centros comerciais movimentados, os grandes shopping centers do Brasil. Você vai ser proprietário, sócio de escritórios com grandes torres empresariais elegantes que atraem as empresas. Você vai ser sócio de prédios que tenham hospitais e infraestrutura de saúde. E como a população brasileira está envelhecendo, provavelmente você vai ter o maior número de hospitais, o maior número de shopping centers e empreendedorismo também. Porque tem um problema do INSS e as pessoas vão ter que criar negócios. E os escritórios vão aumentar também. Tá? Pense nisso. O poder da diversificação. Podes dividir o teu dinheiro em vários fundos diferentes. É como não pôr todos os ovos na mesma cesta. Se uma cesta cair, ainda tem outras, cheias de ovos dourados, riscos diluídos e sono tranquilo. Então, a maior preocupação de quem tem apenas uma fonte de renda, eu falei isso na questão da educação, na nossa playlist, na nossa série de educação financeira básica, eu falei sobre ter apenas uma fonte de renda. É um grande perigo. Por quê? Porque a qualquer momento, essa fonte de renda ela pode secar. Gustavo, mas eu tenho um trabalho que já certo. A pessoa pode ser demitida. Gustavo, mas eu sou funcionário público. Pode vender a empresa. Gustavo, mas sou funcionário
estatal, né, estatutário. Pode ter uma mudança na lei, não é? Como a Grécia, que demitiu milhares de funcionários públicos. Então, é muito importante ter mais de uma fonte de renda. E os fundos imobiliários permitem que você não seja dono apenas de um imóvel. Você pode ter 10 cotas do imóvel, pode ter 20 cotas de outro imóvel, pode ter... E aí, quando vê, se aquele imóvel ali ficar desocupado, ou seja, tiver com vacância, você pode estar recebendo rendimentos de outro de imóvel. Mas é muito difícil vamos supor, uma carteira com 50 imóveis, os 50 desocuparem ao mesmo tempo. É muito difícil. Então, a diversificação é importante. Por quê? Porque se uma fonte falhar, você consegue ajustar a tempo e procurar outra fonte e você continua recebendo o rendimento das outras fontes que ficaram, não é? Então isso é muito importante. Fundos imobiliários, a receita do sucesso. Segurança, né? Proteção dos imóveis tradicionais. Então todos nós sabemos que é muito difícil o negócio de aluguel quebrar. Rentabilidade, ganho consistente, principalmente fundos imobiliários que estão em imóveis bem localizados. Rentabilidade, ganho consistente e previsível. Então, o negócio de aluguel, todos os meses, a pessoa vai estar pagando. Rapidez, investimento imediato. Então, a partir do momento que você decide comprar uma cota, é muito provável que vai ter alguém querendo vender. Então, você compra essa cota. E simplicidade, fácil de comprar e gerir. Então, muito fácil de você gerir, que na verdade não vai ser você, vai ser um gestor profissional, mas você só vai estar acompanhando como é que está a sua carteira. Formação de patrimônio inteligente. Os fundos imobiliários são como blocos de construção mágicos que te ajudam a construir teu castelo financeiro. Então, enxergue que você é uma construtora e você vai colocar tijolo por tijolo. Cada cota que você compra é mais uma pedra na construção do teu império imobiliário pessoal. Então, é o pensamento de construtor, de fazendeiro, de você estar colocando, semeando ali, de estar construindo. Para com essa mentalidade de caçador, de querer o dinheiro rápido, de querer o dinheiro na hora. Por quê? Porque o caçador, ele tem uma grande chance de morrer caçando. Porque ele vai atrás do leão, ele pode ser atacado por uma fera no meio no meio da selva. Então, pensa no longo prazo. Pensa. Mas, Gustavo, eu quero dinheiro agora, agora, agora. Se você quer dinheiro agora, 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 por que você quer dinheiro agora, agora, agora? Primeiro, como é que está teu padrão de vida? A gente falou disso. Se você quer dinheiro agora, 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 para sustentar o teu padrão de vida, que você não pode bancar, o que você deve fazer é abrir mão do imóvel que você está morando. Ah, tem um carro, não consigo pagar. Abre a mão do carro, vende o carro. Então, assim, muitas vezes a pessoa não está pensando no longo prazo. Por quê? Porque o curto prazo dela não a deixa pensar. Porque são pessoas que estão muito alavancadas, com um padrão, lifestyle, o estilo de vida muito alto. E aí depois quer ganhos rápidos. Por quê? Para ostentar no presente. Então, se você está querendo... Agora, se você diz assim, Gustavo, mas eu tenho 3 filhos. Aí você vai precisar trabalhar, compensar no trabalho, né? Vai ter com a formiga, vai ter que trabalhar mesmo. E aí, em paralelo, vai ser mais difícil. Assim, se a gente não teve educação financeira nas escolas, os nossos pais não nos ensinaram, então a gente vai ter que ralar. Mas é muito importante você também, eu quero ralar, mas imagino daqui a 20 anos eu quero ter minha independência financeira. Aí você precisa continuar ralando, não é? Aprender sobre venda. A gente vai ter playlist aqui sobre venda, sobre empreendedorismo, não é? Sobre geração, gestão e multiplicação de renda. A gente vai ter cursos assim, mas eu quero que você entenda que você precisa pensar no longo prazo, né? Pense no longo prazo para você construir. O curto prazo aí você só resolve com muito trabalho e com vendas, não é? Se você está pensando no curto prazo. Eficiência máxima, métodos tradicionais, lentos, burocráticos e complicados. Então, se você quiser comprar uma casa, comprar um apartamento para ganhar dinheiro com aluguel, é lento, demora meses, é burocrático, é complicado, não é qualquer pessoa consegue fazer.
Gustavo, mas eu comprei uma casa ali, foi fácil. Eu tô falando de imóveis de alto padrão. Não, primeiro que nem tem acesso. A maioria das pessoas nem tem acesso aos imóveis de alto padrão. Você não tem acesso ao dono, nem sabe quem é. Ainda tem isso também. Os fundos imobiliários são rápidos, simples e eficientes. Por quê? Porque ele já tem os contatos. Ele tem o contato aqui, ó, do dono daquele galpão ali. Ó, vem cá, eu quero comprar esse galpão aqui. Porque muitas vezes o dono de um galpão, ele é dono de 50 galpões. E ele só vende para determinados fundos imobiliários. Por quê? Porque são transações mais sérias. São instituições mais sérias. Então você nem vai ter acesso, eu não vou nem ter acesso. Então é melhor deixar com o fundo imobiliário mesmo. Comparação com outros imóveis. Então se a gente for olhar aqui... Se a gente for olhar aqui, tem uma comparação aqui que ele faz. Através de imóvel direto, fundos imobiliários e poupança. Então imagina, você tem o seu dinheiro e você diz assim, eu quero que o meu dinheiro me traga rendimentos. No imóvel direto, você tem uma pequena facilidade. A facilidade é muito muito difícil. Muito difícil você fazer a negociação com o imóvel direto. A rentabilidade, ela ela é boa. Não vou dizer que é ruim, ela é boa, né? Então, quem tem, por exemplo, 10 casinhas alugadas, tem uma boa rentabilidade. Né? Depois que ele construiu, foi muito difícil. Não é tão fácil. Mas depois tem uma boa facilidade. A liquidez. Gustavo, o que é liquidez? Poxa, se vamos supor que você tem um apartamento que custe 200 mil reais. Ele vale 200 mil reais. Uma casa que vale 200 mil reais. E aconteceu uma emergência na sua vida e você precisa de 100 mil. Você não pode tirar direto na hora ali. Ou seja, não tem liquidez. A liquidez é a capacidade de você transformar um ativo em dinheiro. Você não pode fazer isso do dia para a noite, da noite para o dia, com um imóvel próprio. Você vai precisar baixar muito o valor para vender rápido. Então, ele tem baixa liquidez. Demora para vender. Poupança, né? Vou deixar fundos imobiliários por último. Poupança. Você tem uma facilidade absurda, né? Então, aqui, ó. Chega aqui no meu banco, no aplicativo do meu banco aqui, ó. Com alguns cliques aqui, eu faço o quê? Eu simplesmente consigo colocar o dinheiro na poupança. Então, é fácil, né? É fácil colocar o dinheiro na poupança. Sendo que a rentabilidade é baixíssima e menor ainda que a inflação. Veja que é pior do que o imóvel direto. Né? Então, quem está com dinheiro na poupança está perdendo dinheiro. E aqui a liquidez é altíssima, né? É até mais alto que fundo imobiliário. Então, a facilidade e a liquidez é altíssima, porque a hora que você quiser, você vem aqui e faz. Mas a rentabilidade é baixa. E fundos imobiliários? É o melhor dos mundos. É fácil de começar. E tem uma boa rentabilidade, excelente rentabilidade, com excelente liquidez. Né? Menor do que a poupança, porque tem uma transaçãozinha ainda que você tem que fazer, né? Se você quiser vender sua cota, aí tem um impostozinho que você paga. Mas você tem uma boa rentabilidade. Veja que a rentabilidade, se comparar aqui com os outros investimentos, né, com o imóvel direto, com a poupança, é bem melhor. Os superpoderes dos fundos imobiliários. Acessibilidade. Acessibilidade. Começas com pouquíssimo dinheiro. Então, a partir de R$100, cota com menos de R$100 você consegue adquirir. Segurança. Imóveis reais como garantia. Então você é proprietário de grandes imóveis. É muito difícil um imóvel, né, se acabar. Só se tiver um terremoto. Né? E no Brasil é muito difícil ter terremoto. Né? Renda mensal, dividendo todos os meses. Então os inquilinos eles pagam todos os meses. Né? Ninguém aluga, vou ficar aqui com o meu negócio aqui somente por um mês. Somente por uma semana. Não. Os hotéis têm essa característica, né? Mas as temporadas são garantidas. Assim, nos hotéis, nos condomínios, nos resorts.
Diversificação, vários tipos de imóvel. Então você pode ser dono de hospital, dono de shopping center, dono de lajes corporativas, de galpões. Você pode ser dono de vários lugares de alto valor. O teu futuro financeiro começa hoje. Investe nos teus primeiros fundos. No próximo mês, né, hoje você investe nos teus primeiros fundos. No próximo mês você recebe os primeiros dividendos. E no longo prazo você constrói um império de renda passiva. Parabéns! Vamos lá! A gente vai se tornar um especialista em fundos imobiliários. Vamos começar a nossa jornada rumo à liberdade financeira. Vamos lá. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Então eu quero dizer a você, clica aqui, ó, começa a investir. Começa. Você pode dizer, mas o melhor momento é hoje. Poxa, mas era para ter começado antes, eu não recebi educação financeira. Começa agora. É o melhor momento. Beleza? Valeu e eu te espero no próximo vídeo.